Você sabia que quase 44 milhões de indivíduos ao redor do mundo têm Alzheimer? As projeções esboçam um aumento exponencial. Em 2030, 75 milhões de pessoas serão afetadas pela doença. E para nos esclarecer e falar sobre essa realidade, nós vamos convidar hoje, que ele é médico neurologista, já esteve aqui no nosso Saúde e Fé, o doutor Henrique de Abreu Macedo, que a gente acolhe em nossa salinha da saúde. Doutor Pedro, bem-vindo, que alegria recebê-lo. Boa tarde, doutor. Boa tarde, foi um prazer estar aqui novamente. Satisfação que recebê-lo, viu? Obrigado. Deixa eu dizer uma coisa, gente. Esse programa, gente, hoje, nesse dia 23 de setembro, é um programa muito especial. Sabe por quê, minha gente? Porque semana que vem eu vou ter a honra, o privilégio de acompanhar o casamento do doutor Pedro. Como é que estão os preparativos, doutor? O coração tá, ó. Acelerado? Então vamos assim, pelo menos assim, eu agradeço de coração que uma semana antes do nosso programa o senhor está aqui para a gente falar de uma realidade muito assim importante. A gente está vendo as estatísticas que estão aumentando cada vez mais o número, doutor. Vamos falar um pouquinho então? Vamos. Então tranquilizar o seu coraçãozinho. Vamos lá. Celebração tá tudo ok, minha gente. Já conversamos com ele, deixamos todos os detalhes aí do casamento, mas hoje o assunto é Alzheimer, doutor. Está aumentando o número, doutor? Tá. Só no Brasil a gente estima quase 2 milhões de casos. E por ano são descobertos 100 mil novos casos. 100 mil por ano, doutor. O que está acontecendo que esse número está aumentando assim dessa maneira tão drástica? A população está envelhecendo, então a gente tem as pessoas vivendo mais tempo. Antigamente não se chegava na faixa dos 70, 80 anos, 90 anos. Hoje a gente já tem um número expressivo. Com isso, o surgimento de doenças degenerativas, elas vão aparecendo cada vez mais, né? E ao mesmo tempo o estilo de vida, que atualmente é um estilo de vida com base na alimentação, no sono, doença cardiovascular, tudo isso interfere e favorece o aparecimento da doença. A gente pode dizer então, doutor Pedro, que é uma doença aí da velhice, é uma doença da terceira idade, doutor? Ela tende a aparecer depois dos 65 anos. A gente tem casos que aparecem antes dos 65 anos. Quando aparece antes, assim, tem mais causa genética, causa mais familiar. Quando é depois dos 65 anos, aí tem toda essa história do envelhecimento, dos fatores ambientais que interferem e o indivíduo pode desenvolver a doença. Então, o que é, doutor? Então, vamos lá, vamos tentar definir essa realidade. O que é um Alzheimer? O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa. Então, o que acontece? O corpo, o cérebro, né, tem os neurônios que fazem a comunicação e com isso a gente consegue aprender, desenvolver, resolver tarefas, desenvolver as habilidades e tudo mais. Com o tempo, esses neurônios começam a acumular algumas proteínas. No caso, as proteínas beta-amiloides. Doutor, eu até vou pedir para a gente ficar em pé aqui. A gente tem um desenho de um cérebro, doutor. Isso, assim, esse aqui é um cérebro normal, de um indivíduo saudável. Estou olhando para a pessoa e a gente está vendo aquele cérebro de frente. Tá? Então, a gente vê um cérebro saudável, cheinho, a área da memória cheinha, né? A conexão entre as células nervosas, ou seja, entre os neurônios, as sinapses, estão preservadas. Essa conexão é chamada sinapses. Sinapse. O contato, a conexão. Isso, ali, a conexão elétrica. O Wi-Fi dos neurônios. E aí, quando a gente tem, no caso, o desenvolvimento da doença, começa a juntar certos lixos tóxicos, certas proteínas, que são duas proteínas que começam a ficarem alteradas. A proteína beta-amiloide, que é esse emaranhado aqui, que vai ficando junto, e aí isso acaba transformando um ambiente tóxico, vai inflamando o ambiente ao redor. E isso vai matando o neurônio. E aquelas conexões vão deixando de existir? Se perdem, os neurônios começam a ficar doentes. E além disso tudo, a gente tem também uma alteração de uma proteína chamada Tau. A proteína Tau, ela é responsável pela arquitetura do neurônio. É como se a gente estivesse agora dentro de um neurônio e a parede fosse a proteína Tau. Quando essa parede começa a desmoronar, o neurônio também começa a alterar a arquitetura dele. Então o neurônio começa a morrer pela alteração estrutural e pelo ambiente inflamatório ao redor. Doutor Pedro, outro dia eu lembro que a gente fez um programa aqui, o doutor Alexandre, também é um neurologista, a gente mandou um abraço para ele, e ele falou assim, o assunto era esclerose múltipla, e ele falou assim que a desmielinização dessa bainha do neurônio não tem nada a ver. Não, é diferente. Na esclerose múltipla,
A esclerose múltipla é uma doença autoimune, em que os anticorpos atacam a capa que envolve os neurônios. Ok, essa mielina. Essa bainha de mielina. Ok. Já aqui é uma doença estrutural e, ao mesmo tempo, um aspecto inflamatório pelo depósito desses lixos que o corpo vai produzindo e não consegue tirar. Por isso, eu ia perguntar, por que o corpo vai produzindo? De onde que está vindo esse lixo aí, doutor? Aí o que acontece? A gente tem várias reações químicas. Com o desenvolvimento da doença, a pessoa começa a produzir uma enzima, né, que começa a juntar errado esse lixo. Okay. E aí, em vez do corpo conseguir colocar para fora, isso vai se acumulando, e chega num momento que começa a ser tóxico. E aí o neurônio não consegue mais sobreviver no meio dessa aí condição. Ele começa a morrer. Ele começa a morrer. E torna-se lixo também. Aí ele começa a degenerar, aí começa a atrofiar. Ah, olha só, olha a diferença. Aí começa a atrofiar. Temos outra imagem? Temos outra imagem aqui para ilustrar? Olha aí. Aqui a gente está vendo o cérebro de fora. Estou olhando de lado, né? Em que aqui é um neurônio... É de lado assim, está aqui, ó, né? Isso, aqui, né? Desse ladinho aqui. Ok. E aí o que acontece? Aqui tem um neurônio saudável, né? E aqui a gente tem um neurônio já todo degenerado. E com o que a gente observa com a evolução do tempo é a alteração no volume do cérebro. O cérebro vai ficando murcho, vai ficando atrofiado, vai diminuindo de volume. E com isso também a gente vai perdendo função. Entendi. Vai morrendo aquela área que aquele neurônio está afetado. Exatamente. Morrendo aquela área e, consequentemente, as funções, os órgãos que esse neurônio... As habilidades. O cálculo, a memória, a alteração de comportamento, alteração visual, tudo isso vai aparecendo conforme vai acontecendo. Isso tudo é esse lixo aqui, né? Esse lixo... Vai acumulando. E o outro é... Proteína beta-amiloide. Tá. E aí o que acontece? É normal a gente ter, né, essa alteração, no caso, juntar alguns lixinhos e tal, a gente dorme e o corpo se regenera. A partir do momento que começa a entrar num processo em que esse acúmulo começa a ficar muito intenso, a pessoa começa a ter uma perda acelerada de neurônio. Entendi. E aí começa a perder neurônio com uma velocidade muito grande, em que começa a ter atrofia. Ok, o senhor falou, doutor, vamos sentar, doutor. O senhor falou que a partir dos 65 anos começam essas manifestações, assim. Pode ter antes, tá, mas a gente também observa com mais frequência e é mais comum depois de 65 anos. Como é que, por exemplo, uma pessoa com 30, 40, 50, 60 anos, enfim, como é que ela também está contribuindo lá na frente para esse lixinho começar a aparecer, doutor? Aí a gente entra nos fatores de risco. Tá. Né? Tudo que a gente faz hoje, um dia pode chegar a conta. Tá. Né? Então, se a pessoa dorme pouco, dorme mal, é estressada, come mal, é obesa, está hipertensa, diabética, então tudo isso vai levando a um acúmulo de fatores que podem ligar a doença de Alzheimer. Ele falou assim, ó, podem, ou seja, não é porque você tem hipertensão e diabetes, etc., obeso, que naturalmente vai chegar a desenvolver Alzheimer, mas são fatores de risco. Comece a se cuidar a partir de agora. Tem isso, começa a controlar para não ter, como disse o doutor, falou muito bem, a conta vai chegar lá na frente. É por isso que a gente não pode esperar o esquecimento lá na frente acontecer para fazer alguma coisa. E depois que a atrofia acontece, ela começa, o processo da doença já foi desencadeado, é como se fosse o efeito dominó. Aí já não tem muito o que fazer. A gente usa remédio não para curar, não tem cura. Okay. A gente usa o remédio para diminuir sintoma. Então, diminuir um pouquinho aqueles sintomas de agressividade, diminuir um pouquinho aquela questão do esquecimento, mas a doença está acontecendo. Okay. O que a gente tem que fazer é retardar conscientizar para não iniciar okay. aquela doença. E isso começa porque bem uma antes. vez que começou, doutora, ou seja, inevitavelmente vai progredir. Sim. Ou vocês podem, como médicos, assim, não, eu vou colocar um bloqueador, um beta-bloqueador ali para impedir o avanço. Não, os medicamentos hoje a medicina ainda não é capaz de curar, de reverter ou de parar a doença. O que a gente consegue é melhorar o estilo de vida e isso diminui a progressão, a velocidade de progressão. Mas os remédios que a gente tem são mais para controle de sintoma. Ok. Mas a doença está acontecendo, por isso que a gente vai passando por aquelas fases. A gente entendeu aí os fatores de risco, depois o senhor pode até recapitular. Mas como é que a pessoa sabe que já começou esse processo
dói a cabeça, a pessoa fica tonta, vai cair. Ou seja, como é que a pessoa sabe que já começou, mesmo sem ter feito um diagnóstico, até mesmo para quem está em casa ficar atento? Começa, na maior parte dos casos, com esquecimento. A pessoa começa a esquecer o celular, começa a esquecer como é que mexia em algum lugar, por exemplo, fazer alguma tarefa do trabalho, e aí começa a ficar com uma forma mais frequente. Esse esquecimento pode acontecer ao longo da vida. A partir do momento que esse esquecimento gera perda de função, por exemplo, a pessoa antes pagava a conta, agora ela não consegue mais pagar a conta, porque ela fica toda desnorteada. Começa a se desorientar no tempo, não sabe que ano que está, que dia que está, que mês que está, não sabe em que lugar que ela está, não sabe mais andar direito na rua, mesmo num lugar conhecido, não precisa ser numa outra cidade. Okay. Antigamente conseguia parar o carro normal, de repente a vaga é grande, mas a pessoa se enrola, começa a ter essa dificuldade de se localizar com o espaço. Olha só. Isso é perda de função. É aí que começa o processo de demência, é o processo da doença de Alzheimer. Porque é normal, doutor Pedro, assim, que a gente está no dia a dia, acontece com a gente, ou seja, é tanta correria, é tanto estresse que a gente anda distraído, doutor. A gente anda distraído ou faz as coisas sem pensar, não tem aquele foco necessário. Isso acontece com a gente, né, doutor? Assim, com os mais jovens, com os mais velhos. Assim. Ou seja, não se trata disso. Não. Hoje em dia, devido à questão tecnológica, o acesso a celular, notificação, para as pessoas hoje fazerem multitarefas, né, várias coisas ao mesmo tempo, isso está prejudicando o foco e a atenção. Okay. Então, pode acabar levando a pessoa a ter algum esquecimento, mas não é algo patológico. A questão é quando a pessoa começa a ter esses esquecimentos frequentes ou antes fazia certas coisas que agora não consegue fazer mais, uma dona de casa conseguia arrumar a cozinha, agora se atrapalha toda, conseguia cozinhar, agora começa a deixar a panela queimar. E aí isso daí começa a gerar dano e acarretar na funcionalidade dela no dia a dia. Aí é doença. Ok, aí já... Aí tem que correr para investigar, para ver o que está acontecendo. E aí, quem é que faz esse diagnóstico? Como é feito esse diagnóstico? O neurologista, o geriatra, são duas especialidades que são possíveis de avaliação, né? A gente, no ato de avaliar o paciente, a gente faz toda uma consulta, entende o que está acontecendo de dano, de impacto na vida desse paciente. Através disso, a gente faz um rastreio das atividades e, com isso, a gente vai também examinar o paciente. Porque tem algumas condições que podem simular um quadro demencial, mas que não são demência. Ok, então pode ser confundida com uma outra realidade? Pode. Com uma demência, enfim. No caso, tem algumas doenças que podem imitar um quadro de Alzheimer. Okay. Por exemplo, depressão. Depressão no idoso é uma condição muito comum, ainda mais agora depois da pandemia. Ok. Tá? Então, a gente tem certos pacientes que estão deprimidos, apáticos, e aí depois começaram a ficar esquecidos. Antes de mais nada, a gente tem que tratar um quadro depressivo para depois investigar um quadro demencial. Ok. Tem outras condições também, sífilis, déficit de vitamina B12, ácido fólico, alteração de tireoide, o famoso hipotireoidismo, pode provocar alteração de esquecimento, que nem Alzheimer. Então, a gente tem que rastrear isso tudo. Depois que a gente consegue excluir isso tudo, a gente pede exames de imagem e também vê, através dos testes neurológicos, se o paciente preenche critério e, com isso, a gente faz o diagnóstico. Ô, doutor, por que se diz assim que uma pessoa com Alzheimer ela perde a referência do atual, do agora, né, do hoje, mas assim tem essa habilidade de recordar situações do passado. Então, por exemplo, a gente vê assim, nossa, sim, o meu avô, o meu pai, nossa, que memória que tem, tá? Se recorda com detalhes situações da infância que aconteceram lá, mas de repente assim, não lembro o que almoçou, que jantou, ou o nome de pessoas, enfim, do momento, doutor. O que acontece? O aprendizado, ele passa por uma regiãozinha chamada hipocampo. Posso até mostrar ali na foto. Tem foto aqui do... A primeira Da primeira, diretora, pode jogar a primeira aí, por favor? Posso mostrar? Tá aqui, vamos lá, doutor, vamos lá. O processo de aprendizagem passa por essa estruturazinha aqui, chamado hipocampo. É aqui que a gente filtra quais informações são importantes e quais não são. E aí a gente... É o nosso HD, aqui tá tudo aqui, o arquivo. É como se fosse o processo de seleção. Okay. E daqui eu filtro o que é importante e jogo lá para cima para guardar. Tá, E aí vai para o armário.
Entendi, tá? entendi. A partir do momento em que a gente tem uma atrofia dessa região, o processo de aprendizagem começa a ficar alterado. Entendi. Então, as novas informações, as habilidades novas não vão conseguir ser ficam processadas. prejudicadas. Mas o que já passou é fácil de eu puxar, Então, é fácil de eu recordar. Isso aí vem à tona e isso aqui bloqueia os atuais. O novo. Isso. Então, por isso que a pessoa lembra muito do passado, lembra de datas comemorativas, principalmente algo com aspecto emocional. Já fatos novos, a pessoa não se recorda do que comeu, não recorda que dia é hoje, o que ela fez de manhã. Então, isso acaba interferindo no processo de aprendizagem do dia a dia. Agora, tem estágios, eu fico imaginando que tem estágios. A gente preparou uma arte também sobre os estágios aqui, vamos colocar para o doutor Pedro mostrar. Então, tem estágios de evolução da doença, doutor, por favor. Os estágios, eles estão muito relacionados também com o grau de atrofia e da onde começa a atrofiar, né? Os neurônios começam a degenerar, então vai murchando aquela região. Okay. No início, o paciente tem na fase inicial, ele ainda consegue ser produtivo. Apesar de ter um leve impacto na rotina dele, na funcionalidade dele, ele consegue, por exemplo, ter alguns esquecimentos, mas consegue fazer as coisas dele, às vezes consegue dirigir ainda, mas se perde um pouquinho. Ele tem uma certa mudança de comportamento, às vezes fica mais ansioso, às vezes um pouco mais apático. Isso daí a gente tem, mas num grau muito leve. E o grau dele de dependência é muito pequeno. Tá? Praticamente não tem dependência nenhuma. Você ainda consegue ter essa autonomia. Se vestir, né? comer, ir ao banheiro sozinho, isso é muito comum. Tá? Essa é a fase inicial. Depende de pessoa a pessoa? Depende. Não, essa fase é inicial mesmo. Não necessariamente. Óbvio que cada pessoa vai apresentar não um sintoma igual ao outro. Tá, ok. Mas as queixas são muito parecidas, mas não tem necessidade de algum cuidador, alguma pessoa ali do lado ao tempo todo, dando comida ou instruindo o paciente. Tá. Quando eu falei assim do tempo, doutor, assim, não, mais ou menos começou lá aos 60, 65, dura isso aqui uns 3 anos, sei lá. Velocidade independe para cada paciente. Tem paciente que vai evoluindo de uma forma mais rápida, tem paciente que evolui de uma forma mais lenta. E se tiver esses fatores de risco, acelera o processo. É o processo diabetes, hipertensão, obesidade, que mais? Tabagismo, insônia, traumatismo craniano de repetição. Então, tudo isso vai interferindo. Uso de algum psicotrópico também? Tem algumas droga? medicações que a gente usa tem sido indicado para dormir, né? O tarja preta. Ok. Tá? São medicações que a população usa, são medicações que acaba criando uma certa dependência e que tem trabalhos mostrando uma chance maior de evoluir para um quadro demencial. Ok. Fique tranquilo que muita gente está assim, a gente vai colocar todo esse quadro no nosso story aqui, na página do nosso Instagram, viu? Fica tranquilo. Então, doutor, vamos sair da fase inicial, né? Aí tem algumas características. E aí o paciente começa a entrar numa fase mais intermediária, em que a funcionalidade dele já começa a ficar complicada. Ele não consegue mais dirigir, quando ele pega o carro ele faz besteira, né? Entendi. Já sai batendo, risco de acidente, né? Ao mesmo tempo, o paciente começa a ficar repetindo diversas vezes, a todo momento, fica naquela, o que você acabou de falar? Né? Não fala de novo, ao perguntar de novo a mesma coisa. Eu tive claro, é uma situação, tive na igreja de São Peregrino, lá onde a gente trabalha, um senhor muito simpático, muito querido, assim, que gosta muito de mim, das missas, enfim, que está entrando talvez nessa fase intermediária. Porque, Frei, eu quero apresentar a minha família, né? Então ele ia lá, apresentava a esposa, os filhos, ó, aquele lá é meu filho, né? Tá lá, e de repente eu apresentava, eu ia com ele, etc., cumprimentava, e de repente ele me via de novo, Frei, eu quero apresentar a minha família. Eu ia fazer, repetia tudo de novo, assim, porque já começa a intermediária, doutor. Justamente, que ele não consegue mais recordar e lembrar, através daquela região que ele estava me via e queria atrofiada, apresentar a família. que ele já tinha apresentado o senhor, ele não consegue registrar esse fato. Então ele fica retornando sempre. Daí eu dizia para a família, tá tudo bem comigo, eu sei como é que funciona, etc, né? E esse paciente, né, acaba também tendo alteração, por exemplo, ele começa a ficar um certo delírio, um certo quadro confusional, não sabe onde está direito, não sabe o ano que está, começa a ficar bem confuso com relação a isso. E isso altera também o seu estado anímico, porque se de repente a pessoa, ele vai ser corrigido, não é isso, não pai, não é isso, hoje aí começa a alterar também, entendi. Começa a ficar estressado. Nessa fase inicial, geralmente os pacientes percebem que não estão legal. Ok.
E aí a chance de evoluir até para um processo depressivo aqui é grande, porque ele nota que já não é mais o mesmo, e que a função dele está caindo, que ele está ficando doente. Entendi. Já aqui, né, é pela alteração comportamental, então ele não gosta de ser contrariado, né, você tem que falar com jeito. Né, essa parte do cuidador é extremamente importante, porque é aquela pessoa que vai ajudar a ir ao banheiro, vai ajudar a botar comida, né, vai ter que conduzir o paciente para ele não se estressar com relação a isso. Que também varia de pessoa a pessoa o tempo entre uma e a terceira fase aqui? Geralmente, a gente tem um processo de evolução evoluindo de 5 a 15 anos. Tá. Processo intermediário. Né? Daqui até aqui. Do início até o fim. Uau! Agora, vai depender muito se a pessoa... Ou um outro fator de risco, nível de escolaridade. Se a pessoa teve acesso à escola, né, conseguiu estudar bastante ao longo da vida. Você exercitou o cérebro, o senhor quer dizer isso? Exatamente. Se teve atividade assim que estudou, enfim, forçou o cérebro. Isso. Né? Se ficou lá, meio que atrofiou lá no passado. Não desenvolveu lá no passado. Então, a chance de perder aquilo ao longo do tempo é mais rápido, é mais fácil. Entendi. Já se a pessoa estimulou na infância e na adolescência aquele cérebro, né, através de estudo e tudo mais, que é como se fosse uma musculação para a memória, né? O cérebro começa a ter da onde tirar para compensar. Recursos, né? Por isso que o tempo flutua, varia. Jogue xadrez, faça palavra cruzada, leia livro, tudo, exercite o teu cérebro, viu? Né? Exatamente. Que mais, doutor? E aí o que acontece? Essa pessoa começa a criar um ambiente ali em que ela está precisando de suporte, né, para as atividades dela do dia a dia. Então, ela já não consegue mais fazer uma comida, ela já não consegue mais tomar banho direito, ela se atrapalha, não lembra se tomou banho ou não. Pode começar a ter alguma alteração até de controle de urina, de fezes. Então, isso começa a ter uma dependência maior. O senhor falou aqui do vocabulário, né? Alteração do que? Da fala, vocabulário, ou fala o que quer, não tem, ou seja, noção de limite, ou seja... Importa, pode falar, do nada pode, de repente, soltar um palavrão. Isso pode acontecer. Pode acontecer. Principalmente no momento de estresse. Tá? Mas o que a gente observa é o paciente, por exemplo, ele quer falar caneta, mas ele não lembra da palavra caneta. Ele vai falar aquilo que escreve. Tá, entendi. Ele vai começar a utilizar, às vezes, a função do objeto... Não consegue especificar. Nomear. Entendi. Ele não consegue lembrar daquela palavra. Então, ele começa a usar recursos... para chegar, para passar a informação que ele quer. E se ele não consegue o processo... Aí começa a ter aquele estresse, começa a ficar mais nervoso, agitado, pode ficar agressivo. Aí você vai tentar ajudar, não é aquilo e aí... Né? Uma coisa que é muito comum também, né, um fato, é também sintomas persecutórios, né? O paciente acha que estão roubando ele, acha que estão tirando coisa de casa. Então isso é muito comum nessa fase. Entendi. E aí, doutor, tem essa fase vermelha aí, grave. E a fase grave é um cuidado já no fim da doença, em que o paciente já tem muita dificuldade de deambular, de andar, então ele fica acamado. É um paciente que precisa de suporte o tempo todo para se vestir, tem que usar fralda o tempo todo. É aquele paciente que fica acamado. Né? Não consegue mais engolir, não consegue mais mastigar, porque ele já perdeu o controle da mastigação e da deglutição. Então, esse paciente ele começa a precisar de uma gastrostomia para se alimentar, que é um canozinho que injeta comida, ou botar uma sonda para se alimentar. Que já não consegue mais comer sozinho. Né? Se engasga, pode. E aí começa a ter o risco de complicações da doença, que é isso que leva o paciente com Alzheimer a ter uma sobrevida menor, né? Que seria uma infecção, uma pneumonia por aspiração ou um quadro infeccioso, no caso, uma infecção urinária. Entendi. Que é muito comum. Gente, realmente assim é uma situação delicada, uma situação até triste chegar nessa terceira fase, nessa fase mais grave aí. Mas a gente tem que abordar isso. Estou aqui com o Dr. Pedro, o assunto hoje é o Alzheimer. Vou chamar um intervalo, né, para você aí, para a gente digerir essas informações até mesmo. E no próximo bloco a gente vai falar sobre tratamentos, os cuidados preventivos, enfim, como é que a gente pode fazer, né, para a gente tentar quando surge, não tem como, né, mas a gente pode fazer alguma coisa aí para a gente entender todo esse processo. Doutor Pedro, eu queria trazer presente aqui novamente
essa primeira fase, né? Ou seja, quando a pessoa recebe, a gente reza a missa da saúde, lá na nossa igreja São Peregrino, trabalha com essa realidade do câncer. Quando você recebe um diagnóstico do câncer, mexe com tudo. É como se perder o tapete, enfim, a pessoa começa a ficar aqueles medos, quanto tempo que eu tenho de vida, enfim, aqueles... Mas assim, a realidade do câncer está lá, foi um órgão afetado, são células assim que podem ser removidas, tem tratamento, enfim, e a gente recebe tantos relatos de pessoas que foram curadas, enfim, né, de um tratamento de um câncer ou uma outra doença. Mas recebeu o diagnóstico, doutor Pedro, assim, né, de um Alzheimer, essa sentença de que hoje a gente tem a internet, a gente tem os buscadores, aí a gente tem acesso às informações, a pessoa sabe procurar o que é Alzheimer. Ela sabe, ela vai ver essa foto dessas fases aí, ou seja, recebeu um diagnóstico de uma doença, primeiro, incurável, uma doença que vai, um processo degenerativo, uma pessoa, o senhor disse assim, entre 5 e 15 anos, assim, já vai chegar num estado grave. Como é que é trabalhar isso, doutor? Como é que é receber esse diagnóstico, né? Uma coisa é um câncer, poxa, mas tem a cirurgia, tem tratamento, tem quimioterapia, tem radioterapia, ou seja, mas uma coisa é um Alzheimer, que é uma doença que você não tem cura, né? E receber o diagnóstico, ou seja, eu tenho 15 anos. O diagnóstico do Alzheimer não mexe só com o paciente, mexe com a família também. Então, a partir do momento que a gente está dando um diagnóstico para o paciente, a gente está dando um diagnóstico para uma família que vai sofrer junto, né? E já até começa a sofrer com antecedência, porque já pensa sempre lá no final, né? E aí, isso daí tem que ser conduzido com muita calma. A estrutura, ninguém tem essa estrutura, doutor. Não. Ou seja, ali, claro, é o apoio familiar, uma carga de fé muito grande, de espiritualidade muito grande, doutor, para você processar isso tudo, né? Sim, por isso que é muito importante na primeira consulta, quem vem sempre acompanhado, não é nem o paciente, é raro são os pacientes que chegam falando assim, olha, eu estou ficando esquecido. Geralmente é o acompanhante, é o cônjuge, é o filho, a filha, é alguém da família que vem e fala, olha, ele está ficando repetitivo, está ficando esquecido, ontem ele deixou a panela no fogo, se a gente não tivesse apagado, a casa tinha pegado fogo. Então, assim, são queixas importantes que a família vai notando e quando chega para a gente tem que começar a filtrar, né? E quando a gente está avaliando o paciente, justamente a gente tem que ver todas as outras condições que podem levar a esquecimento e alteração também nessa questão de funcionalidade, ainda mais no idoso, que o impacto é muito maior. Para quando der a sentença seja realmente certeira. Certeira. Para você também não deixar passar nada, porque eu já peguei casos que o paciente estava com uma B12, a vitamina B12, muito baixa. E o paciente estava totalmente apático, esquecido, estava totalmente disfuncional. E aí, quando repôs a B12, voltou. O paciente renasceu. Uau. Então, tem condições que a gente chama de demências reversíveis. Ou seja, são condições que levam o paciente a ter um déficit da memória, um déficit cognitivo, com perda de funcionalidade, então um quadro demencial, porém que a gente consegue reverter quando trata. Paciente com hipotiroidismo. Então, tudo isso a gente tem que investigar. Já quando a gente exclui todas essas outras condições e não resta mais nada, e os testes neurológicos estão batendo com Alzheimer, os exames de imagem, tudo isso. Que teste neurológico? Que exame de imagem? A gente faz um questionário, a gente segue, no caso, um questionário, um protocolo, em que a gente faz testes de linguagem, testes de memória fotográfica, teste de alteração de planejamento, cálculo, orientação espacial, que a gente chama mini exame do estado mental. A gente pode pedir até uma avaliação neuropsicológica, quando tem aqueles casos assim que tem um quadro de alteração leve, mas ainda não está ainda com perda de funcionalidade. Então a gente está na dúvida se está evoluindo ou se não está. A gente pode pedir uma avaliação neuropsicológica, que é um teste de rastreio muito mais amplo. Pede exames de imagem, então principalmente uma ressonância. E isso a gente consegue montar como se fosse um quebra-cabeça. Nossa avaliação, a neuropsicológica, o exame de imagem, exame de laboratório, até a gente conseguir dar um diagnóstico final. Essa pandemia, doutora, muitas pessoas contraíram, né? O Covid, etc., tiveram, graças a Deus, assim, muitos recuperaram.
pode ter alguma sequela do Covid que pode ser um desencadeador também de um processo de Alzheimer? Tem estudos mostrando que pacientes que tiveram Covid evoluíram com uma perda de memória, que é chamado de brain fog, que a gente chama síndrome do enevoamento. E aí, no caso, esses pacientes acabaram flutuando essa perda de memória e depois recuperaram. Porém, já teve casos relatados e estudos mostrando que quem teve Covid, pelo aspecto inflamatório, não se sabe como, fizeram com que os pacientes acelerassem o processo degenerativo e alguns já abriram um quadro demencial. Então, o Covid facilitou. Tem gente que perdeu memória, mas voltou ao normal, e tem gente que pode iniciar um quadro degenerativo. O processo, né, eu fico imaginando que por ser uma doença degenerativa, o processo ele é medicamentoso, pode ter alguma interferência cirúrgica aí, doutor, ou não? Cirúrgica, não. Não. Infelizmente, não. O que a gente faz é tratamento medicamentoso. O tratamento medicamentoso, hoje a gente tem algumas medicações que vão atuar melhorando a conexão dos neurônios que ainda estão lá. Essas sinapses. Essas sinapses. Né? Com isso, o paciente consegue melhorar um pouquinho o comportamento, consegue melhorar um pouquinho a memória, ele consegue fazer coisas um pouco melhor do que antes ele não conseguia. Então, a gente consegue melhorar o dia a dia dele, mas a gente não consegue evitar a progressão. Entendi. É aí que está a questão. Então, com o tempo, esse paciente vai precisar de mais medicação, com mais suporte clínico, psicológico, fisioterapia, fono, multidisciplinar, para a gente tentar deixar ele com mais qualidade possível e para também a família não sofrer junto. Olha quantas informações valiosíssimas, minha gente. Minha gente, estamos falando sobre o Alzheimer, o que ele é e como o médico neurologista pode ajudar no tratamento desse transtorno. Mas é preciso que outros profissionais sejam consultados para que haja outras formas de conter o avanço da doença. Vamos conhecer os benefícios das práticas da psicomotricidade no tratamento do Alzheimer e como o exercício físico pode também ajudar. Acompanhe. Olá, eu sou a Patrícia, neuropsicopedagoga, e hoje eu vou falar para vocês sobre a psicomotricidade com pessoas com Alzheimer. Olá, eu sou fisioterapeuta Gisele Gregório, atuo aqui em Aparecida. Vou falar um pouquinho para vocês sobre atividade física e Alzheimer. No caso do Alzheimer, a intervenção psicomotora ela é feita através de jogos para memória, concentração, foco, para um bem-estar do paciente. Uma pessoa com Alzheimer, ela tem muitas dificuldades de movimentar. Na atividade física, o que acontece? Um hormônio entra no músculo e entrando nesse músculo com a atividade física, a pessoa começa a melhorar muito, até mesmo a parte de cognição dela, a parte de fortalecimento de músculos. Isso ajuda muito a atividade física, mais o tratamento com a fisioterapeuta. As dinâmicas psicomotoras podem ser realizadas de duas maneiras, tanto em consultório, casa de repouso, hospitais, escolas ou em ambientes externos, né, na rua, em parques. Dentro do consultório são realizados com recursos terapêuticos adaptados para cada tipo de paciente. Em ambientes externos podem ser usados recursos próprios como crochê, palavra cruzada, pilates e caminhada. O fisioterapeuta pode trabalhar bastante com amplitude de movimento, cognição. O fisioterapeuta também pode fazer muitas atividades em dupla, porque um ajuda o outro. É muito importante essa pessoa que tem Alzheimer estar com outra pessoa junto na atividade, porque um ajuda o outro e a companhia do outro faz com que a pessoa preste mais atenção, fica se sentindo mais valorizada no dia a dia. E quando ela começa a fazer uma atividade dentro de uma clínica, o que acontece? Ela conversa com as pessoas lá na recepção, entra para dentro da sala e tem um desenvolvimento muito melhor do que ficar trancada dentro de uma casa. Aqui estão alguns recursos terapêuticos que são trabalhados no consultório com pessoas com Alzheimer. Essa atividade, ela trabalha concentração, foco, equilíbrio do paciente com Alzheimer. O idoso, ele consegue trabalhar
percepção, coordenação, raciocínio. Olha. E, além de abrir pode fazer perguntas para eles, quantos animais tem aqui, qual a cor daquele animal. Vamos estimulá-lo, estimular a memória dele. Olha só. Esse é um estímulo cognitivo, sensorial e motor, porque ele traz a capacidade de raciocínio, memória, lógica. Esse exercício que a Giovana está fazendo nesse momento é um exercício para trabalhar toda a parte de força. A pessoa que tem Alzheimer, ela perde muita massa magra e fica fraca. Normalmente não consegue andar, não consegue levantar do sofá. Aqui estamos trabalhando bem o músculo da perna e glúteo. A pessoa tem que trabalhar esse músculo para poder conseguir sentar e levantar dos lugares. Um outro exercício muito importante trabalhar para quem tem Alzheimer é o equilíbrio, que a pessoa também perde um pouco do equilíbrio também do espaço, não só o equilíbrio do corpo. Aqui nós estamos trabalhando a parte do equilíbrio dela do corpo, tá? Para concluir, vamos fechar com esse exercício para raciocínio. Ao mesmo tempo que ela tem que estender a perna, tem que subir os dois braços ao mesmo tempo. Isso faz com que a pessoa tenha mais concentração no momento da sua atividade. Quando a família perceber qualquer tipo de declínio cognitivo no idoso com Alzheimer, é necessário que busque por profissional capacitado para que dê orientações sobre o assunto. Que matéria interessante, doutora, ou seja, a importância dessa psicomotricidade, assim como uma, não digo alternativa, solução, mas tem que considerar, doutor, tem que trazer presente esse elemento. Tem, porque a psicomotricidade é uma forma de estimular o paciente a começar a lidar melhor com o meio. Então, isso vai impactar diretamente no dia a dia dele. Então, interações, por exemplo, de pintar, né, às vezes de dançar, fazer alguma gincana em grupo, isso tudo facilita para equilíbrio, né, a marcha, o andar e principalmente raciocínio. Então a gente consegue estimular várias áreas do cérebro, isso faz com que a gente consiga fortalecer os neurônios que ainda tem e com isso o paciente começa a ter uma qualidade de vida melhor. Entendi. Se ele não estimulasse, a tendência é ir declinando cada vez mais rápido. Então, essa parte do estímulo é extremamente importante. Inclusive, algo muito interessante nesse perfil de paciente é o canto. A música, além de ter aquela questão de recordação, que todo mundo tem uma música, muito interessante isso, você consegue estimular, isso melhora o humor, melhora tudo, a pessoa consegue articular, cantar, fica animada, mexe os braços junto com dança, isso tudo estimula a pessoa a ter uma melhora, né, de interação, ainda mais interação social. A gente vê muitos vídeos realmente que abordam essa realidade do Alzheimer, de pessoas que estão estimulando outros a cantar. Quando uma canção que a pessoa, que era da época da pessoa, a pessoa começa a cantar, desperta e começa a cantarolar também. Evocar uma memória passada, então a pessoa começa a acender o cérebro de novo. Okay. Né? Então, junto com isso, doutor, é importante, né, por exemplo, assim, o que é um estimulante para essa atividade cerebral? Eu falei antes assim, olha, jogue xadrez, faça palavra cruzada, leia bastante livros, etc. Esse exercício do cérebro é importante também nessa fase, doutor? Extremamente importante. Antes da doença e depois da doença. Então, a gente tem, no caso, que estimular sempre o paciente a ler, evitar ficar vendo televisão o tempo todo. A televisão é alguma coisa muito passiva. Okay. Porém, quando a gente consegue estimular o paciente além da televisão, lê um pouquinho, faz uma palavra cruzada, né, jogo da memória, né, quebra-cabeça, pintar, aprender um idioma novo, tocar um instrumento musical. Então, tudo isso está fazendo com que ele trabalhe várias funções, não só
a habilidade, por exemplo, de leitura, mas também ele está exercendo também coordenação, memória. Tendo ou não o diagnóstico de Alzheimer. Tendo ou não o diagnóstico de Alzheimer, mas depois que teve, a gente tem que intensificar. Intensificar ainda mais. Antes é para prevenir. Ok. Então, antes serve com a prevenção. Prevenção. Se chegar lá na frente, o cérebro também está bem animado. Exatamente. Né? Gente, quantas informações valiosíssimas. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar mais um intervalo. Na sequência, temos mais informações para você hoje sobre Alzheimer. A gente vai falar de um assunto interessante, que é a importância da família e dos cuidadores, quando, de repente, a pessoa precisa já, perdeu a sua autonomia. Doutor, vamos agora ao assunto Alzheimer. Vamos na casa, falar da família, dos cuidadores. Como é que é a família, doutor? Ou seja, a pessoa recebeu o diagnóstico, que não é fácil, como a gente já viu. Ou seja, a tendência da pessoa é ficar triste, sei lá, reagir de um jeito diferente, viver um processo, assim, de um processo até mesmo depressivo. Como é que a família tem que ajudar? O que eu tenho que dizer? O que eu tenho que fazer ali? A família, doutor. O suporte da família é extremamente importante de como também esse paciente vai evoluir. Se ele vai se entregar a um diagnóstico, né? Ou se vai aproveitar o tempo que tem, junto com quem ele gosta, gerar novas memórias. Isso é extremamente importante. Algo que a gente observa muito quando a gente dá um diagnóstico é que às vezes o paciente mora sozinho, junto com o cônjuge, e esse cônjuge fica responsável por cuidar daquele paciente. A gente vê um nível de estresse muito alto quando os cuidados desse paciente ficam somente com um cuidador. Okay. A gente precisa montar uma rede de contato, né, uma rede de ajuda. Então, esse paciente tem que ter um suporte, se possível, de algum cuidador, de parentes, de alguém da família, para diluir um pouco essa questão da responsabilidade. Senão, a única pessoa que está cuidando, ela se estressa vai muito ficar fácil doente. E vai ficar doente junto. Então, não de Alzheimer, mas, meu Deus do céu, né? Vai ficar depressiva, irritada, né? Crise de ansiedade. Então, assim, isso é extremamente importante. Algo também, a gente vai ter que começar a melhorar os hábitos dentro de casa, ter rotina. Isso é extremamente importante. Horário para levantar, horário para comer, horário para tomar banho. Para o paciente entender que aquela é a rotina dele. A partir do momento que o paciente sai dessa rotina, tem uma rotina desorganizada, a cabeça dele desorienta muito mais fácil. Então, a importância da rotina se torna ali necessária. Outra questão é a noite. Vai entardecendo. É nessa hora que os pacientes começam a ficar cada vez mais desorientados, porque acabou a luz do sol e aí o paciente começa a não saber mais se está dia, se está noite, e começa a confundir. Okay. E aí tem período de agitação e tudo mais. Então, está anoitecendo? Já liga as luzes de casa, deixa sempre as luzes ali acesas. Chegou a hora de dormir? Apaga as luzes. Já vai mostrando para o paciente que está na hora de dormir. Ô, doutor Pedro, tem o processo, o estágio evolutivo do Alzheimer, da doença. Às vezes, claro, a pessoa vai perdendo a memória, às vezes não vai reconhecer nomes, lembrar de nomes e fisionomias, enfim. Pode, de repente, assim, dizer para a família que eu quero ir para casa. Ele estando em casa, eu quero ir para minha casa. Eu não estou na minha casa, pode ter essa confusão de onde ele está, essa confusão geográfica. Mas também ele pode confundir, ele não lembrar mais da filha, não lembrar mais do filho. Aí vem toda a filha chorosa que eu já atendi. Você, Frei, meu pai não me reconhece mais, eu vou lá, ele não sabe quem eu sou. Enfim, ele pode não saber quem você é, mas você sabe quem ele é, né? Você sabe que ele é o teu pai, enfim. Ele pode não reconhecer, não porque quer. É por ocasião da evolução da doença, mas você reconhece que ele ali é o teu pai e merece toda a dignidade. Isso é mandamento, honrar pai e mãe em qualquer situação, né? Então a família tem que ficar atento a isso também, né, doutor? Que a evolução da doença pode fazer com que ele não reconheça mais as pessoas, o filho, a esposa, né? Enfim. O cuidador, seja ele familiar, ou seja algum amigo da família, ou seja uma pessoa externa, tem que sempre ter em mente que tem que falar com carinho e cuidado, é acolhimento. A palavra se chama acolhimento. É não puxar para si, o paciente foi agressivo comigo, ou está perguntando sempre a mesma vez, várias vezes a mesma coisa. Okay. Então, a gente tem que ter carinho na hora de falar. Se por acaso acontecer alguma coisa, o paciente falou alguma coisa que não gostou, desconsidera, sai um pouquinho, toma um ar, volta, fala com cuidado, porque isso é extremamente importante. Entrar no embate
só piora a situação. E aí gera uma situação de quem entrou conflito. no embate, não da pessoa que Exatamente. está lá. Ela não tem culpa, ela não está, de repente não está entendendo mais nada que está acontecendo. Mas ela fica mais agressiva. Ok. Porque ela está se sentindo confrontada, desafiada, ela começa a piorar a desorientação, fica mais agressiva, mais agitada. Então, isso estressa mais o ambiente. Então, a importância de deixar o ambiente tranquilo, calmo, em paz, isso ajuda muito no dia a dia. Deixar uma música ambiente, doutora, assim. Ótimo. Né? A música calma. Ok. Um repertório que a pessoa gostava. Sim. Pode colocar também um repertório de música, sejam clássicas, sertanejas, enfim, mas deixar aquele ambiente baixinho, né, para a pessoa ouvir uma música para acalmar. Isso é muito importante. Doutor, WhatsApp chegando, a gente agradece de coração, é o Douglas Faustino de Londrina, no Pará. Boa tarde, Douglas, bem-vindo ao Saúde e Fé. Douglas, meu filho usa muito celular e ouvi dizer que o uso prolongado de telas pode causar doenças neurológicas, como Alzheimer, no futuro. Isso é verdade? Pergunta o Douglas, doutor. Então, o que acontece? Uma ótima pergunta do Douglas. A questão do uso da tela, principalmente hoje em dia o celular, que as pessoas assistem tudo pelo celular, gera aquele comportamento de não desafiar muito o cérebro. Então, rede social, é muito passivo, a pessoa só fica ali mexendo, né? Não bota a cabeça para funcionar. Isso está alterando, inclusive, a visão, doutor, porque antigamente a gente lia assim, agora é só. E a dor de cabeça, né? Porque dá muita dor de cabeça cervical. Né? Isso é muito comum ultimamente. E aí, o que está acontecendo? O paciente não está estimulando, né? Principalmente nessa faixa etária. Então, aquela fase que ele tinha para evoluir os neurônios dele, guardar aqueles neurônios mais fortes, ele não está conseguindo estimular. Pode ser que no futuro isso daí faça algum prejuízo? Pode, mas não quer dizer que o celular causa, a televisão causa. Não é a questão do estímulo. A gente sempre estimular. Entendi. Pode usar? Pode, mas é aquele uso consciente. Entendi. Numa fase assim, doutor, de repente o senhor citou, muitas pessoas talvez o ideal que tivesse essa rede de apoio, cuidadores especializados, assim, que pudessem dedicar, né, tempo quase integral, né, no cuidado, assim, mas muitas vezes são a própria família que faz isso, né? O esposo, um filho, o rodízio dos filhos e netos, enfim. Então, o que eles têm que ficar atentos? Na evolução, né, do caso, se a pessoa está precisando mais de suporte para se alimentar, isso daí é muito importante, às vezes a pessoa já começa a engasgar. Então, a gente já tem que agir preventivamente antes que aconteça algum engasgo, uma pneumonia, né? Se a pessoa está perdendo o controle de urina, de fezes, então tem que agir preventivamente também para aquilo ali não acabe tendo uma infecção. Então, essa dependência, o risco de queda, esse paciente vai ficando com dificuldade de mobilidade. Então, a gente tem que tomar cuidado do ambiente e sempre precaver já pensar lá na frente se esse paciente pode ou não se machucar ou ser afetado por essa condição. E se tem ainda uma certa autonomia leve ou moderada, ou seja, cuidado não deixar sair sozinho. Carro, a partir do momento que a doença é diagnosticada, esse paciente não deve mais dirigir, porque isso pode acarretar algum acidente na rua. Vai andar um quarteirão... Nele ou com terceiros. Né? Ao mesmo tempo, esse paciente tem que tomar muito cuidado para mexer com fogão, gás. Então, essas questões de casa têm que ser vistas muito de perto. Às vezes, na fase inicial, o paciente não demonstra tanto, mas como vai evoluindo, às vezes deixa o gás ligado. E vai sair, atravessa o portão... Sai de casa. Não acha mais o endereço de volta. Tomar cuidado com chave. Às vezes deixa a chave ali na porta, o paciente, numa desorientação, ele sai de casa e sai andando. Botar o endereço no bolso. É importante, a gente aconselha muito botar uma plaquinha de identificação, como se fosse um colar. E aí esse paciente tem ali o telefone de alguém próximo, bota o endereço, porque às vezes a pulseira a pessoa pode tirar... Né, pode tirar Tem relógios hoje que tem até GPS, que facilita a família localizar, mas é muito importante essa questão da identificação. Porque se esse paciente se perder, ele tem um risco de se perder, ele pode ser encontrado. Porque um dos problemas, das consequências, é a falta dessa orientação, viu? Chegou mais uma pergunta, Lindalva das Dores, de Blumenau, Santa Catarina. Boa tarde, Lindalva. Bem-vinda ao Saúde e Fé, Lindalva. Tenho 85 anos, dona Lindalva, então, tenho 85 anos, meu filho de 60. Ele foi diagnosticado com Alzheimer, mesmo sem nenhum de nossa família ter tido a doença. Isso é normal. Ela tem 85,
né, e o filho dela tem 60. E ele foi diagnosticado com Alzheimer, doutor? Tem que ser, cada caso é um caso. Mas aí, 60 anos entra naquela faixa do Alzheimer precoce. Ok. Então, a gente tem que investigar melhor. O fato dela não ter tido, né, e às vezes não tem nenhum caso na família, né, isso daí pode ter sido algum caso esporádico. Entendi. Que aí tem que ser avaliado toda uma parte familiar, questão genética familiar e tudo mais, para ver se tem algum, se ele tiver algum neto, para ver se tem possibilidade de ter. E a importância, doutor, assim, do cuidador. O cuidador, ele tem que ficar atento aí, principalmente nessa questão dos movimentos que antes eram autônomos, não são mais, né? Ele tem que ficar atento nesse sentido, doutor. Perda de função. Tá. Então, a funcionalidade. Aquele paciente que antes não era dependente para fazer alguma coisa, ele começa a ficar atrapalhado e às vezes até depende de alguém para continuar fazendo alguma função. Principalmente na fase tardia, alimentação, higiene, vestimenta. Então, tudo isso vai acontecendo, né, essa dependência. Então, o cuidador ele tem que ficar de olho no entorno. Óbvio, se o paciente ainda tem naquela fase inicial e ainda é capaz de se vestir, tomar banho e se cuidar, não precisa ficar em cima. Só fica de olho, só observa, só orienta ou só conduz caso você note alguma falha naquele paciente. A pessoa está nessa fase inicial, recebeu o diagnóstico, enfim, claro, aquele processo assim de a tristeza, em muitos casos depressão, enfim, mas aí começa a ouvir de outras pessoas, toma esse medicamento que ajuda, que combate, que freia, que estanca, etc. E começa a fazer uso de automedicação por conta própria, doutor. Isso acelera o processo também? Isso é muito perigoso, porque certas medicações tidas como tranquilas, pode usar, que eu já usei, que não faz mal, né, que é assim que chega para a gente, elas podem interagir. E aí esse paciente pode ter alguma reação medicamentosa, pode ter alguma alteração no sangue. Então é sempre importante seguir toda a orientação médica, a prescrição médica, não se automedicar. Né? Da mesma forma, a gente está sendo muito questionado no consultório sobre a questão do canabidiol. Né? O canabidiol tem se mostrado benéfico somente para alteração de comportamento, não de prevenção, evolução de doença, nada disso. Só se o paciente está muito agressivo, agitado, alteração, né, de comportamento nesse aspecto, aí a gente pode ver, se não conseguir controlar, usar o canabidiol. Mas tem se perguntado muito, porque as pessoas ficam muito na dúvida, o canabidiol funciona? Consegue retardar? Até hoje não tem estudo mostrando. Pode auxiliar na questão do comportamento. Se o paciente não conseguiu controlar essa parte e ele está muito agitado, a gente pode ver se ele é candidato a usar ou não. Depende de outras condições. Que maravilha, doutor. Então, para quem está em casa, doutor, acompanhando o nosso Saúde e Fé, hoje o assunto Alzheimer, gostaria que o senhor desse, acima de tudo, 3 rapidinhas mensagens para a pessoa que recebeu o diagnóstico, para a família, né, e para o cuidador, doutor. Para o paciente que recebeu o diagnóstico, você não está sozinho, né? Você tem toda uma rede de apoio e é importante se aproximar muito da família. Tá? É extremamente importante você se cuidar também a partir de agora, porque o que você fizer agora vai impactar diretamente na sua saúde e na sua qualidade de vida nos próximos anos. Tá? Em relação à questão da família, né? A família é extremamente importante nesse processo. Todo mundo vai passar junto nesse diagnóstico. Então, é importante falar com calma, acompanhar o paciente sempre, né? Ter paciência, sempre prover um ambiente de paz. Isso é extremamente importante. E é interessante a gente falar para a família procurar a Associação Brasileira de Alzheimer. Lá tem dicas mostrando para cuidadores, familiares, como é que é a evolução da doença, o que pode ser feito, no cuidado. Tá? E prover aquele cuidado de todas as formas para o paciente. Né? Que maravilha, gente. Quantas informações valiosíssimas hoje sobre o Alzheimer, uma realidade, ou seja, a pessoa não tem culpa, enfim, desencadeia, mas precisa de muito amor, de muita compreensão, de muito afeto, né? De muita acolhida. Tivemos o prazer hoje de conversar com o Dr. Pedro Henrique de Abreu Macedo, nosso médico neurologista, que carinhosamente esteve aqui falando tudo sobre essa realidade. Já falou sobre o Parkinson e hoje está falando sobre o Alzheimer. Quem quiser entrar em contato, os contatos ali, os telefones, enfim, estão na tela, dá um print aí na tela para você entrar em contato com
com esse homem de Deus aqui. E eu quero dizer assim, muito obrigado, que honra recebê-lo. E dizer assim, até sábado que vem, doutor. Até sábado né? que vem. Sábado que vem, agora Estaremos já... lá. Outro uniforme, um uniforme de casamento. Como é que é o nome da noiva? Roberta. A Roberta. Um beijo para a Roberta. Deus abençoe, Roberta. Parabéns, até sábado, viu?